esses cabelos lisos é demais, né? Mas glória a Deus, aleluia. Estamos aqui para adorar o nosso Deus, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, e a todos os homens são bem-vindos. Aqueles que estão assistindo pela internet também, que Deus fale aos nossos corações nesta noite. Nós glorificamos e exaltamos, glória a Deus, o nosso Deus do impossível, o nosso Deus de escape, né? O nosso Deus de livramento. Irmãos, feche seus olhos, fale com Deus. Já adorou ao Senhor através desse cântico? Agradeça a Deus porque Ele te trouxe e que Ele fale aos nossos corações, que o Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco nesta noite. Ele já começou a falar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouve. Santo Deus, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu nome que é santo, santo e santo. A ti seja dada, Pai, toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus de detalhes. O Senhor contempla cada coração aqui nesta noite. E o Senhor sabe dos detalhes que cada um tem pedido. E mesmo quando não pedimos, o Senhor continua sendo um Deus de detalhes. Nada é por acaso, nada é de qualquer jeito, é detalhes. É o melhor. O Senhor é dono da prata e dono do ouro. O amor do Senhor é tão grande para com cada um dos que estão aqui, aqueles que estão assistindo pela internet, a ponto de dar seu único filho para morrer por nós. Que amor tremendo é esse! A ti a honra e a glória e a nossa gratidão. Continua falando conosco, Senhor. Continua falando aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir em nosso meio e falar com cada um, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Peguei um texto grande, aí eu olhava o texto e não tinha jeito, eu queria mudar o texto, mas eu não conseguia mudar o texto. É esse texto. Então nós vamos ficar de pé e vamos ler os homens e as mulheres, mas irmãos, com força, de quem já jantou. Eu não jantei, mas estou com força. Mas vamos ficar de pé. Mateus 25, de 1 a 13. Vamos começar as mulheres assim, né? Vamos lá, mulher. Reage aí, depois nós vamos intercalando até o verso 13. Vamos lá? 1, 2, 3. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. Homens. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. Irmãos, pode sentar. Vigiem. Eu tenho que vigiar. Cada um de nós temos que vigiar.
Nós não sabemos o dia nem a hora. Que a gente vigie, em nome de Jesus. Que as pessoas falam, Jesus está voltando, e tudo que está na Bíblia está se cumprindo. Jesus está às portas mesmo. Mas lembrar, um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Mas, às vezes, como disse o irmão para mim, Zenate, se prepara. Deus está chamando as senhas, está chegando a nossa. Eu falei, certamente, irmão, eu estou preparada. Aí ele falou, quando você subir, eu vou segurar no seu pé e subir. Eu falei, não vai não, irmão. Você trata de se cuidar, vigia, esteja preparado. Porque a gente não sabe quando Deus vai nos chamar, irmão. Ai, Zenate, você está falando que eu vou morrer? Certamente. Na hora certa que Deus preparou. Mas enquanto isso a gente louva, a gente adora, a gente exalta, a gente testemunha, a gente é sal, a gente é luz. E não é fácil. Porque o mundo, irmãos, eu não posso nem ter notícia. Lá em casa não tem televisão. Ah, Zenate, não tem. A televisão virou monitor. Mas quando a gente vai fazer alguma pesquisa, alguma pesquisa no Google, aí tem as notícias lá e eu paro. Irmão, não dá. Eu paro um pouquinho para ler, é melhor ajoelhar e orar e clamar. Então, clame sempre pela sua vida, pelo seu filho, pelo seu cônjuge. Primeiro por você, depois pelo seu cônjuge, pelos filhos, pela igreja, pela nação. Sempre, irmãos. Parece que a gente está orando e nada está acontecendo. Mas isso é mentira do Satanás. É mentira. Porque o nosso Deus não para de trabalhar. Ele não para de cuidar de mim nem de vocês. Ele nunca para. Ele sempre cuida. Ele é pai, bondoso, amoroso. Que ele ama, ele corrige se precisar. Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida porque a gente está aquém daquilo que Deus pediu. Estamos desobedecendo o nosso Deus. Então, a gente precisa se corrigir. Às vezes, é só isso. Parece tão fácil, né? Como é difícil se corrigir. Como é difícil obedecer a palavra. Renunciar o eu e obedecer. Essa semana eu estava conversando com uma amada e ela falando da cruz, né? Tome sua cruz e siga-me. E às vezes tem mulheres e homens que pensam que a cruz é o cônjuge, né? Irmãos, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, vamos parar com ele. Eu tive que fazer um estudo com a irmã, porque eu falei, irmã, não é essa cruz não. Seu marido não é cruz, não. Misericórdia, né? Então que a gente tenha na escola dominical sempre, né? Participe de estudo para aprender que o marido e a esposa não são cruzes. Tá? Nós vamos, neste momento, acrescentar mais, vamos ver, fé, né? Vamos chamar os radicais aqui na frente. A Rosa e a Isabela. Eu não estou enxergando a Isabela. Isabela, oxe, fala Zenate. Cadê o óculos? Está aqui, ó. Venham, queridos, os radicais todos, né? Todos os radicais à frente. Elas vão dar o testemunho. Pastor José Luiz Radical, Metamorfose Radical, é um projeto que a igreja participa. E aí, sempre quando a pessoa vai, ela vem aqui, conhece, o Gabriel foi, né? Gabriel foi. Então, elas vão dar o testemunho. Primeiro, eu passo a palavra para o Ronaldo. Tem radical aí? Cadê a Rosa aí? Primeiro, que vocês façam assim. Tá com os 10 dedos aí? O dedo inteiro, né? Então tá bom. Então, quem tá com medo, ó, vamos dar com os dedos, a orelha tá no lugar. E agora vamos falar sem falar, né? Vamos lá, quem começar? Boa noite, irmãos, graça e paz. O que falar do radical é maravilhoso. Trata a gente nas fraquezas. Deus fala conosco. Foi muito bom, foi maravilhoso. É sensacional. A gente ouve a voz de Deus. É um tempo com Deus, um final de semana totalmente atípico. E assim, eu senti que era a hora, nessa edição, eu estar indo com a Isa. Por quê? Porque eu pensava assim, eu cuido do meu pai, eu cuido do meu tio, então como que eu vou fazer toda essa logística para conseguir deixar alguém cuidando deles? Mas Deus cuidou e supriu de todas as formas. Nós conseguimos, né, a tia do Nilson, para ficar, e ela até falou assim, como eu viajo muito, eu saio muito, já tenho uma certa idade, vamos deixar alguém assim.
de emergência, caso eu não consiga, mas deu tudo certo. Nossa, foi nos detalhes, é que eu não posso contar. Eu posso contar, mas não posso contar. Mas foi maravilhoso, irmãos. Vamos, eu acho que todo cristão é importante passar. Não posso falar muita coisa. É bom, gente. Levem bolachas, muitas bolachas, é o que eu posso falar. É transformador. Uma virada de chave. É isso, não posso falar mais nada. E também, hoje, o que eu sinto? Eu até estava comentando com as meninas, hoje eu vejo a importância da insistência do nosso afinado irmão Paulo, em falar conosco, vamos pro radical. Ele falava várias vezes, né? Chegou a falar para mim, eu falava, irmão, eu não posso, eu tenho muitas coisas, né? Para ver, cuido do meu pai, tudo, né? Aí ele falava, não, mano, o dia que a irmã for, vai ver que não vai dar tudo certo. E foi mesmo. Então eu entendo e hoje eu compreendo a insistência do irmão Paulo para irmos pro radical. Vamos, irmão, só vão, levem bolacha e só vão. Não posso falar mais nada. Foi muito transformador. Irmãos, então, não liga minha voz porque eu tô meio nervosa aqui. Falar em público, meu Deus, né? Mas, gente, de verdade, eu acho que todo cristão batizado deve ir nesse projeto, porque, assim, é incrível, sabe? Tipo, abre os nossos olhos para coisas que a gente nem imaginava. Mas abriu meus olhos para coisas que eu nem imaginava que era possível abrir. E, assim, gente, é inexplicável. Eu não consigo falar muita coisa também, né? Senão eu poderia falar tudo, um monte de coisa, mas... não pode. Mas, gente, é isso que eu falo. Como minha mãe falou, era muita bolacha, das melhores bolachas mesmo, que vale muito a pena, vocês vão ver. E, assim, gente, todo cristão ali, com certeza, e, assim, só vai mesmo. Só vai. Eu só quero agradecer a Nayara. Na sexta-feira surgiu um monte de dúvidas e ela ali prontamente, roça, isso e aquilo, não vou falar, não posso falar, mas ela me supriu de todas as incertezas que eu tinha ali na véspera e deu tudo certo, graças a Deus. Amém, irmãos, é isso. E quem tiver interesse em participar do radical, as inscrições já estão abertas, tá? Próxima data do projeto é 26 de junho. 26 a 28 de junho, é o final de semana, tá? Começa na sexta, às 7 da noite, termina no domingo após o almoço, tá bom? Quem tiver interesse, procure a minha, a Nayara, tá? E só vai. Só vai. Olá, meus irmãos, estou muito feliz com a minha família que pôde participar do Metamorfose Radical. O que falar do Metamorfose Radical é uma coisa impressionante. Bom, o que eu posso dizer para vocês é mais ou menos assim. Ó, presta bastante atenção. Pensa num filme maravilhoso que você não pode contar o filme. Entendeu? Você não pode contar o filme, porque senão estraga. É um spoiler, não pode dar spoiler. Vocês precisam ir e conhecer. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu me inscrevi, eu imaginei que não era para mim. Por exemplo, eu vou por causa do meu filho. Mas chegando lá, Deus falou poderosamente comigo. E me trouxe muitos conhecimentos, coisa que eu não sabia, e eu, de mim mesmo, e eu pude perceber o quanto eu precisava melhorar. E vou falar uma coisa para vocês, é um start. Agora, uma coisa que é interessante, como é que eu posso dizer? O filme que é bom para mim, né, que é excelente para mim, muitas das vezes vocês vão assistir, pode ser que um ou outro, né, tal, mas é assim, vocês precisam ir para conhecer, porque só vai. Imagina uma montanha russa, entendeu? Momentos maravilhosos, momentos que você tem que passar, assim, fortes emoções. É isso que eu posso dizer para vocês. O spoiler é mais ou menos isso. É radical, gente. E vale a pena o radical. É muito bom mesmo. Vocês vão aprender muitas coisas que muitas das vezes não. Né? É isso aí. Valeu, gente. É isso aí. Só vai.
sentar, querido. Nós vamos ter nesse momento período de cânticos. Graças a Deus, queridos irmãos, nós precisamos ser uma ferramenta maravilhosa. E esse cuidado para não dizer, do amor, para que os irmãos tenham uma experiência e o Senhor ele trabalha com essa com vocês. E assim como o Senhor ele trabalha todos os dias no coração de todos, lá no Legal Marcos, aqui. Porque nós podemos escolher a melhor parte. E a melhor parte é estar com o Senhor, buscar o nome do Senhor, louvá-lo, bendizê-lo, estar em comunidade, em comunhão com o corpo de Cristo. Cante conosco, esta é a boa parte, que nunca será tirada de cada um de nós. Convido os irmãos a voltarem para o seu lugar. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou, que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho
ouvimos o nosso fundamento, que é a rocha, Jesus Cristo. Ele é o fundamento das nossas vidas. Templos do Espírito. Louvem ao Senhor, dizendo: digno dessa canção és tu, Jesus.
louvamos e te engrandecemos, porque sabemos que a nossa esperança está na tua volta, na volta de Jesus, que virá como Rei em grande glória para reinar sobre todos, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, e dirá que Ele é o Senhor. Eu queria falar uma coisa antes da próxima música. Vocês viram que a banda está maior? Temos mais um aqui se esforçando bastante ali no violão. Vocês viram que o som está mais baixo? A gente ouviu. O Hélio está sem falar comigo há 2 semanas. Porque a gente baixou a bateria. E tudo isso para ouvir vocês cantando. Nós queremos louvar junto com vocês. Aqui não é um show, aqui é um louvor. A gente só está aqui para levar vocês à adoração. Mas é muito bom ouvir vocês cantando. Então não nos deixem só. Cante com força. Eu desafinei. O colega ali errou a nota. Então cante desafinado, cante bonito, cante feio, só cante. Entregue seu louvor ao Senhor. Tem certeza que Ele vai receber com um cheiro suave. Essa aqui eu não conhecia não, Eu não posso falar para esse cantar muito forte. O Alessandro falou que todo mundo conhece, menos eu. Então, vamos cantar para ver se ele tem razão, né? Então, vamos cantar. Me decepciona. Estás assentado sempre negando
O Alessandro estava correto, meu querido. Vocês cantaram. Parabéns, irmãos. As crianças podem descer. Irmão, estou com vontade de fazer uma arte. Rapidinho, tá? Ninguém se assuste. Vitor, vem aqui à frente, Levi. Vem aqui à frente. Minha família, né? Minha família aqui. Irmãos, vocês já prestaram atenção se a sua família está aí? Se falta alguém? A minha falta aqui. Mas a Deus a honra e a glória, porque o Vitor e o Levi estão comigo. E às vezes, irmãos, nós estamos na igreja e nossa família está junto e a gente vem normal, não fazem mais que obrigação de estar aqui. Mas, irmãos, aprenda a agradecer quando sua família está aqui. Não é fácil a família estar aqui, mas é privilégio, é presente de Deus. Tudo que nós clamamos é pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos, pela nossa família, para que estejam bem. Nesse momento eu vou orar pela família, vou orar pela minha e pela sua, vou agradecer pela minha e pela sua, porque presente de Deus é a nossa família. Nós temos que clamar por eles sempre, sempre, irmãos. Ah, não, cansei, não cansa. Quem lança o cansaço é o inimigo. Deus não quer que você se canse. Deus quer que você clame, que você ore, que você jejue, que você agradeça, que você lance palavras de bênção. Presta atenção no que você está falando com seu cônjuge, com seus filhos. Às vezes nós amaldiçoamos eles. Mas vamos orar, vamos agradecer. Mas eu vou orar por você também. Depois vou orar pelo pastor, mas ore, feche os seus olhos. Nós vamos orar pelas nossas famílias agora. Ore por você. Se alguém que não está aqui e você fala, Deus, alcança. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Vitor e o Levi estão aqui comigo. Eu te dou honras e glórias e aleluias, porque pela fé eu já vejo a Noemi aqui novamente conosco, como ela adorava e exaltava o teu nome em todo o tempo, ensinou as crianças, ficou no multimídia, glorificou e exaltou. Mas eu te agradeço porque o Vitor e o Levi estão aqui, glorificando, exaltando e juntamente comigo e toda a igreja clamando pela Noemi. E também nós clamamos nessa hora por todos aqueles que da família de cada um que está aqui, que estão fora da tua casa, fora dos teus caminhos, que estão sofrendo, que estão angustiados, que estão desanimados, que estão abatidos. Deus, que o teu Espírito Santo alcance cada um nesta hora, visita cada um, faz um reboliço santo, Deus, tudo aquilo que o inimigo tem cochichado, que caia por terra em nome de Jesus, mas que os ouvidos deles sejam ungidos para ouvir a tua voz, ser transformado, quebrantado, liberto, salvo, curado. Alcança, Senhor, os nossos familiares e abençoa aqueles que estão aqui. Nós profetizamos toda sorte de bênçãos na mente, no corpo e no espírito de cada um que está aqui, Pai. Faz tudo novo se precisar. Renova, restaura, cura, derrama paz, Pai, que excede todo entendimento. Derrama essa paz, derrama essa paz. Nós somos a tua igreja, nós somos o corpo de Cristo e nós te adoramos e te exaltamos e te agradecemos por cada família representada aqui nesta noite. Que chuvas de bênçãos venham cair, mas que seja um tempo, Senhor, de salvação. Em nome de Jesus. Amém. Vitor e Levi, pode sentar, pastor Zé Luiz, venha. Irmãos, eu posso falar do pastor Zé Luiz. Pastor Zé Luiz é um amado nosso, que ele já foi pastor da nossa igreja, por falta de uma, já foi 2 vezes. Quem sabe? Ai, nós podemos orar, Deus.
Mas nós glorificamos a Deus pela vida do pastor, ele é uma bênção de Deus nas nossas vidas, na nossa igreja. Ele chama eu de ovelhinha, vocês acreditam? Olha, que coisa meiga. Com 62 anos, ele chama de ovelhinha. Mas glória a Deus, isso é amor, né? Nós agradecemos a Deus pela vida dele, que Deus o abençoe, a Marta também está lá. Mas vamos orar? Deus, obrigado pelo privilégio de ter o pastor Zé aqui conosco. Ele é bênção, Pai. Onde ele passa, ele abençoa. E ele abençoou aqui por 2 vezes já no ministério. Mas hoje ele está aqui também para ser bênção, instrumento das tuas mãos. Nós agradecemos, Senhor, pela vida dele, da Marta, do Gabriel, da Débora, dos seus familiares, dos netos, tantos que tem que eu nem sei dizer. Mas eu te dou graças por esses também. E que o Senhor use o teu servo, que ele seja cheio do Espírito Santo e que tenha autoridade e poder para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, sempre bom conversar, né? Eu não mereço essas palavras, mas Vitor, me ajuda. E para o Vitor deixar, pode virar um pouquinho mais para cá, senão é só para não voar. Mas aí é um prazer rever vocês, um prazer enorme rever pessoas preciosas ao meu coração. Marta não veio, a Zenate falou um negócio aí, outro dia o médico, aliás, o pastor da minha igreja falou assim, olha, faz uma coisa, pega a Marta no colo, leva ela tomar banho, enxuga ela, pega ela no colo, leva ela para a cama, leva o remédio para ela, depois de manhã, levanta, pega ela no colo, põe ela na mesa, põe um café para ela e tal, e foi me explicando. Eu falei assim, mas por que, pastor, tudo isso? Assim, porque cada um tem que carregar a sua cruz. Eu achei tão engraçado aquilo, a gente riu tanto. Mas a Marta é uma bênção na minha vida, né? Marta e os meus filhos são bênçãos preciosas. Eu tenho muitas saudades de vocês e quero falar apenas 2 nomes a Zenate. Você já é ovelhinho, né? Vitor, o Ursão ali, ó. Mas o Joel foi a primeira pessoa que me recebeu em 1999, se não falha a memória, irmão Joel e irmão Serra. E nós nos ajoelhamos naquele antigo gabinete, eu nunca vou esquecer disso. Até na eternidade nós vamos nos lembrar disso. Joel é uma pessoa que é muito cara, muito preciosa para mim. Ele, a esposa, o Serra, a esposa, já não está entre nós. Separei um texto para meditarmos juntos, está em 1 João, capítulo 3, versículo 7. Tudo a ver com o que nós falamos até agora e cantamos, e com essa frase que está aí, ele vive, ele ressuscitou. 3,7. Quero pedir gentilmente que vocês fiquem em pé. Capítulo 3, versículo 7 da primeira carta de João. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Também 4:4. Veja lá. 4:4 diz assim: Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Amém. Podem se sentar. Obrigado. O único momento num culto judaico em que se fica em pé é quando se lê a Escritura Sagrada e quando as pessoas vão ouvindo falar de Deus. Eles não acreditam em Jesus, a não ser como profeta, mas é interessante, eu venho de família de judeus, eu sei o que eu estou falando. Então, a única vez que o judeu fica em pé é quando vai ler as Escrituras por pura reverência e quando
eles aplaudem a Deus. O rabino vai falando coisas, relembrando coisas do passado, vai falando, e o povo vai se emocionando, e de repente um fica de pé e começa a aplaudir a Deus, e aí toda a sinagoga fica de pé e aplaude ao Senhor, exatamente como faz a igreja. O cristianismo nada mais é do que a continuação do judaísmo, para quem de hoje sabe disso. Quero meditar com os irmãos sobre alguns conselhos divinos para evitar os erros malignos. Conselhos divinos para evitar erros malignos. Um dos maiores problemas da igreja primitiva, lá no início, era com relação à ressurreição de Jesus. Uns diziam, Jesus já ressuscitou. Outros diziam, não, Jesus não ressuscitou. Olha, outros diziam que Jesus nem tinha vindo, era só uma invenção. O fato é que, naquele tempo, já nos anos 70 da nossa era, mais ou menos 40 anos depois que Jesus havia morrido, ressuscitado, aparecido aos discípulos, aparecido aquela pequenina igreja que começava ali, depois que ele ascendeu aos céus, muitos escritos foram realizados. Nós tínhamos no ano 70 da nossa era, pelo menos 140 evangelhos contando essas histórias. Mas depois, com os concílios, apenas 4 ficaram sendo tidos como escritura sagrada, orientada por Deus e inspirada por Deus. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, e o evangelho de João, que é o evangelho do amor, que eu também atribuo ao evangelho de João, o evangelho da crise. Porque se vocês quiserem crise à vontade, é só ler o evangelho de João, que vocês vão ver como é que funciona a crise do começo ao fim. Eu me lembro que na casa da minha avó, ali em São Caetano, bem pertinho de Goiás, na Augusto de Toledo, a minha avó morava numa linda casa, umas escadas para subir, um lindo jardim, uma varanda enorme, uma casa muito bonita. Mas depois na casa da minha avó era assim, quarto, cozinha, quarto, cozinha, quarto, cozinha, quarto, cozinha. Era um verdadeiro cortiço, mas um cortiço de família. Não podia ter outro tipo de inquilino lá. A minha avó dizia assim, ela foi minha tutora, ela dizia assim para os filhos: vocês vão comprar um terreno, construir uma casa, não vão pagar aluguel, e quando vocês saírem daqui já saem para casa própria. É um costume judaico. Minha avó que me ensinou as primeiras letras, a minha avó que me ensinou a Torá. A minha avó era analfabeta, mas conhecia a Torá como poucas pessoas. Eu me lembro muito bem que a primeira coisa que a gente aprende quando é criança é uma linguagem chamada de Shema. Shema é ouve. E o primeiro verso sagrado que uma criança aprende, por isso que quando você falou as crianças estão indo já para a classinha, eu fiquei lembrando da minha avó, quando ela botava todos aqueles netos sentados na varanda para começar a ensinar a Torá. Ela ensinou magistralmente os 10 mandamentos, e o primeiro mandamento da lei de Deus nunca mais saiu da minha cabeça, eu só tinha 6 anos. Shema Israel Adonai, Elohenu Adonai Echad. O que significa isso? Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, só a Ele adorarás. Então esse é o verso que caminha com os judeus até hoje. Não existe absolutamente Deus nenhum na vida deles, a não ser Yahvé, o Eu Sou, que é o Deus da igreja. Mas nós temos Jesus, que também é Deus, e que veio, que morreu por nós. Então, Ele deu a sua vida por nós na cruz, nós cremos assim, isto é a verdade, mas Ele ressuscitou. Ele vive para sempre, está escrito ali. E Jesus Cristo virá e vai voltar para nos buscar. Quem estiver vivo, arrebatado. Quem estiver morto, ressuscitado. Mas Deus deixa na sua palavra, através da pessoa bendita de Jesus Cristo, que também é Deus na pessoa do Filho,
deixa-nos uma orientação que o seu Espírito abre a nossa mente todos os dias, e nós devemos compreender essas verdades, esses ensinamentos, esses conselhos, para que não sejamos enganados nos dias de hoje. Quer ver mais enganação que hoje? Cada esquina, uma igreja. Cobrinha de Moisés, sei lá o que, vai indo. E parece-me que os homens denominados pastores só pensam numa coisa, só pensam no, começa com di, termina com eiro. Acertou, dinheiro. A verdade é que parece-me que os homens só estão preocupados com dinheiro, e dinheiro se ganha trabalhando, dinheiro se ganha se esforçando, com suor, sacrifício, com sangue, às vezes. E as pessoas acham um pequeno nicho, vão tirando dinheiro das pessoas e enganando as pessoas. Então, o que fazer para não ser enganado pelos falsos mestres, pelos falsos pastores, pelas falsas mensagens de hoje em dia? Primeiro grande conselho: é preciso conhecer bem a doutrina bíblica. Por isso que o judeuzinho, como eu no passado, aprendi isso aí. Shema Israel Adonai, Elohenu Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é único, só a Ele você vai adorar. Então, o que nós precisamos conhecer para não sermos enganados diariamente é conhecer bem a doutrina da verdade. Ninguém poderá nos enganar se nós conhecermos bem a Bíblia Sagrada, se nós conhecermos bem a palavra da verdade. Conhecer a verdade é fundamental para desprezar a mentira. Você não precisa avaliar a mentira para dizer que aquilo é mentira. Não, conheça a verdade. Não estude a mentira, conheça a verdade. Porque conhecendo a verdade, você vai saber o que é a mentira. Então, conhecendo Jesus Cristo, conhecendo a palavra de Cristo, nós conheceremos a verdade, porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele diz eu sou o caminho, ele não diz que eu sou um caminho. Um é um adjunto de nominal adversário. Você pode ter uns diante. Não. Ele diz eu sou o, artigo definido masculino, o. Eu sou o único caminho, a única verdade, a única vida. Se você conhecer como eu, e como você sabe que a palavra de Deus é a verdade, então você vai entender que a gente não precisa conhecer a mentira. Abra sua Bíblia para 1 Timóteo 2, capítulo 15. Olha lá o que diz. 1 Timóteo 2,15. Ele fala assim, deixa eu ver aqui. Mas ela será salva. Não é aqui. 1 Timóteo. Eu acho que eu não tenho errado aqui. Mas ele fala assim: toda palavra é divinamente inspirada por Deus. Portanto, aquilo que é inspirado, acha aí para mim, Zanate, toda palavra que é inspirada por Deus, ela é a verdade, porque Deus, na pessoa bendita de Jesus, com a orientação do seu Espírito, só trata de verdade, nunca de mentira. A segunda coisa que nós precisamos não é só conhecer a verdade bíblica, é praticar a doutrina bíblica. Não basta conhecer, tem que praticar a verdade. Não basta conhecer a verdade, mas é preciso viver a verdade e viver intensamente a verdade. É preciso que nós que nós venhamos provar ao mundo que somos filhos de Deus quando nós praticamos a verdade. Nós não apenas, 2 Timóteo 3,16, obrigado. É isso aí, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a apreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Isto é verdade. Fora da Bíblia, tudo é engano.
Não existe absolutamente nada, nenhum livro que você possa ler fora da palavra de Deus, que você possa se orientar por ele. Porque todo livro que é sério vai falar da Bíblia Sagrada, vai usar os textos sagrados como instrução para conhecimento bíblico. Mas, como eu disse, não basta conhecer, tem que praticar a doutrina bíblica. Não basta conhecer a verdade, é preciso mostrar ao mundo que nós conhecemos e vivemos a verdade. Porque não adianta pregar, orar, cantar e não viver. É preciso viver a verdade. É preciso dizer que Jesus é a verdade, mas é preciso dizer com a própria vida. Nós precisamos mostrar que somos de Deus quando nós cremos em Deus e quando nós vivemos esse Deus precioso que nós conhecemos e adoramos. E um último conselho que Deus dá na sua palavra, para que nós não erremos em vencer o inimigo. Ele diz que nós precisamos conhecer a doutrina, praticar a doutrina, mas ele diz também permanecer na doutrina. 1 João 3,7, pode publicar aqui? 1 João 3,7. Se alguém tiver recursos materiais, vir o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, quando nós nos vemos em necessidades, como a ovelhinha acabou de falar agora, falta minha filha. Quem não se preocupar em orar pela filha, pelo seu filho, pelo seu pai, pela sua mãe, etc., você não está permanecendo em Cristo. Pode até conhecer, pode até viver, praticar a doutrina, mas não é possível viver essa doutrina temporariamente. É preciso sempre permanecer na doutrina bíblica. A palavra-chave em João 15, de 1 a 5, olha lá, pode colocar para a gente aqui, João 15, de 1 a 5, ele fala assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Depois, ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, ele poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Depois, eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Conhecer a doutrina bíblica, praticar a doutrina bíblica, permanecer na doutrina bíblica. Não é possível que nós conheçamos e não pratiquemos. Não é possível que conheçamos, pratiquemos e não permaneçamos. Fala português direitinho. Já ouviram falar daquelas pessoas que apostatam da fé? Isso é verdade. Basta vir um primeiro problema, ou basta vir um grande problema, que aí a pessoa fala assim: mas Deus, o senhor não viu, o senhor não está vendo? É mais ou menos como aquele cara que o jornal avisou que vinha enchente. Ele nem se preparou, não, aqui não vai chover, de repente veio. E aí inundou tudo, e ele subiu para o telhado. E aí foi o cara do bote, aí foi o cara do barco, aí foi o sujeito de helicóptero, e o cara morreu afogado. Quando chegou na eternidade, ele diz: Deus, o senhor não viu? Porque quem não viu foi você. Mandei bote, barco, helicóptero, mandei salva-vida, mandei todo mundo, e você não ouviu. Vai fazer o quê? Então, permanecer independentemente das nossas provações. O nosso único, quero concluir, nosso único e maior exemplo chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo conhecia profundamente as Sagradas Escrituras. Jesus Cristo conhecia profundamente a doutrina
que lhe pertencia, e ele ensinou aos seus discípulos, que foram chamados de apóstolos depois, e esses apóstolos, com essa doutrina, invadiram o mundo com essa palavra. Querem ver como Jesus conhecia profundamente as Escrituras? Como ele conhecia profundamente a doutrina bíblica? Mateus capítulo 4, Satanás, depois de Jesus orar 40 dias, 40 noites lá no deserto, Satanás leva Jesus e tenta 3 vezes ali. E ele diz assim, sabendo que Jesus tinha fome, ele pergunta para Jesus: você não é Deus? Você não é o Filho de Deus? Então manda que essas pedras se transformem em pães. O que foi que Jesus respondeu? Fala. Não foi isso que ele falou. Não foi isso que Jesus falou. Nem só de pão verá o homem, não. Ele disse assim: está escrito. Põe aí. Está escrito. Ele não disse assim, nem só de pão viverá o homem. Peguei. Está escrito. Quem fala está escrito é porque conhece o que está escrito. Jesus é o nosso exemplo. Quando você receber uma notícia mentirosa, ou que você tenha dificuldades, não acredite naquilo imediatamente. Ore ao Senhor e peça a Ele esclarecimentos daquilo lá. Conheça bem a doutrina da palavra. Jesus praticou as doutrinas sagradas que Ele mesmo ensinou. Ele, em Mateus 7, 28 e 29, Mateus 7, 28 e 29, diz assim, que quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino. Depois, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei, os fariseus e os saduceus. Quem ensina com autoridade é porque conhece a doutrina e pratica a doutrina sagrada do Evangelho. Por último, Jesus permaneceu nas Escrituras Sagradas, ele permaneceu no Pai. João 17, 21 e 22. Pode projetar João 17, 21. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Ninguém pode dizer que é um em Jesus, se não permanecer em Jesus, que é a videira verdadeira. Quero te deixar aqui uma situação interessante. Viva intensamente a doutrina bíblica. Conheça, todos os dias leia a palavra. Todos os dias pratique a palavra de Deus. E todos os dias permaneça na palavra, mesmo que as dificuldades sejam grandes. Porque maior do que as nossas dificuldades é o Deus que nós adoramos. Não mostre para Deus as suas dificuldades. Mostre as suas dificuldades, o tamanho do seu Deus. Vocês não foram radicais aí? Então vocês aprenderam. Tenho certeza. Eu nunca fiz isso aí, mas eu imagino. Nós não devemos dizer para Deus: o Senhor não está vendo a minha dificuldade. Você tem que dizer para a sua dificuldade: olha o tamanho do meu Deus. Não tem dificuldade na vida que Jesus não possa nos ajudar a resolver. Quero pedir a você que inclina a sua frente. Já vamos passar para a ceia. Inclina a sua frente. Olha ao Senhor agora, feche os seus olhos. Peça a Ele que perdoe algum pecado, alguma coisa que ficou no seu coração. E peça a Ele que lhe dê condições de participar da ceia do Senhor. Lembre-se de que a ceia é um memorial. Não traz absolutamente nenhum poder extraordinário, não traz nada disso. É apenas um memorial onde nós nos lembramos que Jesus Cristo vive e
reina para sempre. Esta ceia que nós praticamos agora é uma ceia que é temporal, mas haverá uma ceia eterna que nós tomaremos com o Senhor. O texto sagrado, enquanto você está de olhinhos fechados, pense nesse texto. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, eu partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois na ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Chamo aqui agora os diáconos, ou as pessoas que vão nos auxiliar na ceia do Senhor, lembrando, mais uma vez, que pão continua pão, vinho continua vinho, mas o que nos traz à memória este ato preciosíssimo é que nós anunciamos a morte e a ressurreição de Cristo até que Ele volte para nos buscar. Então, prestem bem atenção neste ato, porque ele é absolutamente precioso. O irmão bispo, Ronaldo Bispo, tem um pastor e um bispo. Ele vai orar agradecendo o pão que os irmãos vão receber daqui a pouco. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por esse privilégio, Deus, de estar na sua casa, adorando e louvando o teu nome, Pai. Ó Senhor, obrigado, Senhor, pelo sacrifício na cruz, ó Deus. Obrigado, Senhor, por nos remir com o seu sangue, ó Pai. Ó Senhor, muito obrigado por tudo que tem feito para nós, ó Senhor. Obrigado por tudo que tem feito pelo seu povo, ó Deus, pelas suas misericórdias sem fim, ó Deus. Assim que eu te oro, Pai, te agradeço, em nome do seu Filho, amado Jesus. Amém. Antes de distribuirmos o pão, como o cálice já vem com pão e vinho, nós vamos orar também pelo vinho, que representa o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, com a irmã Maria. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo teu sacrifício na cruz. Senhor, quando olhamos para dentro de nós vemos que nós não merecemos tamanho amor, Deus. Nós não merecemos tamanha graça. Mas o Senhor derramou o teu precioso sangue em favor de nós, meu Deus. Que amor é esse, Senhor, que nos constrange? Obrigada, Senhor, pelo teu precioso sangue que nos purifica. O teu precioso sangue, Senhor, que nos liberta, que nos salva. Obrigada, Senhor, por fazer parte do teu corpo e por podermos vivenciar esse momento juntos com a tua igreja, Senhor. É isso que eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem distribuir. Quem vai participar, fique em pé, pegue o cálice, assente-se e aguarde o momento de participarmos todos juntos. Todas louvar.
vocês abrem aí o estojinho para pegar o pão, eu vou pedir para o Ronaldo fazer uma gentileza para mim. Leve o microfone até o Joel, porque o irmão Joel vai orar por todos nós. O Joel vai orar por toda a igreja, vai orar por esse momento especial que a igreja vive aqui, participando dessa ceia. Você pode levar o microfone? Santo e eterno Deus, nosso Pai Celestial, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Pai amado, nesse momento que vamos participar da ceia do Senhor, esse elemento que representa o corpo de Cristo, representa também o sangue de Jesus que foi derramado pelos nossos pecados. Que possa, nesse momento, estar abençoando a tua igreja, de tal maneira que cada um de nós possamos sair daqui certo. Estivemos na tua presença, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Obrigado, você é um servo de verdade. Sob a orientação, a ordem e a instrução de Jesus, tomamos todo o pão. Agora eu vou pedir um favor para a Maiara, levar o microfone até a Solange, ali atrás, ó. Ela vai orar novamente, junto com vocês, vai fazer parte dessa oração, porque ela representa um grande amigo. Bom, Solange. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós queremos te louvar, Senhor, na beleza da tua santidade, ó Pai, pela oportunidade, Senhor, de estarmos praticando o memorial, Senhor, memorial da sua morte e ressurreição por amor a nós, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tamanho amor, muito obrigada porque o Senhor é nosso Deus agora, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Amém. Servo do Senhor também. Sob a ordem de Jesus, sob a sua instrução, tomemos todos o cálice. Eu só tenho a agradecer. Fui o mais simples que pude, porque eu sou exatamente assim. Eu sou extremamente simples. E eu gosto da simplicidade. O Ovelhinho orou por mim no princípio, depois o Bispo orou, a Nayara orou, o Joel orou, a Solange orou, e eu sei que vocês são pessoas de oração. Orem pela igreja, orem por essa associação, orem por tudo aquilo que vocês precisam, que nós precisamos. Nós sempre necessitamos de alguma coisa. Hora de saúde, hora de emprego, hora de ver um filho empregado, uma filha. Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Ele estará sempre aguardando as nossas orações. Não pense que Deus se enche de nós, não, que Ele não se enche. Esteja sempre certo de que o Senhor está sempre às portas dos céus aguardando as nossas orações. Não se esqueçam de orar todos os dias.
Queridos, nós cantaremos novamente. Aqueles que quiserem nesse momento ofertar, fiquem à vontade. Que a sua voz seja mais ouvida, que todas outras, que todas outras, que a sua face seja mais querida, que todas outras, que todas outras, para mim, Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Louvado seja Deus. Os irmãos podem sentar-se. Vamos ter as comunicações. Toda quarta-feira nós estamos tendo culto de oração. Os irmãos estejam atentos até o final de abril, que surpresas vão acontecer. Então, toda quarta estamos aqui orando. Quem quiser vir, é bênção sempre estarmos na presença de Deus através da oração. Todo sábado nós temos o bazar. Ontem nós tivemos o privilégio, a doutora Milene, eu fiz questão de falar que ela é doutora, porque às vezes as pessoas falam assim, a freguesinha aí da Zenate que passou por aí foi ajudar ela. Não, ela estava aqui desde as 8 até as 12 horas me ajudando a dobrar tudo e eu dei glória a Deus, porque sinceramente estava me dando desespero. A quantidade de doação que tinha, eu não consegui organizar aqui, mas glória a Deus, ficou tudo em ordem no nosso bazar. Irmãos, o bazar é uma bênção. O bazar é uma bênção. Nós temos tido a oportunidade de ajudar estrangeiros que aparecem no bazar, pessoas que pedem doação no bazar, as campanhas da igreja, tudo que puder, o bazar puder participar, está participando para abençoar. Isso é motivo de dar glória a Deus. Todo domingo, 9 horas da manhã, nós temos a IBD, que é uma bênção. Quem não veio ainda, venha. A casa das mulheres é a melhor. Eu não canso de falar isso. Mas a dos homens está surpreendendo, né? Então os pais tragam as crianças para que possam aprender, né? É uma bênção sempre estudar a palavra de Deus e praticar. Então, domingamente a gente está aqui adorando o Senhor. Tá? Então, ontem teve encontro das mulheres, encontro dos homens. Eu falei para a Karen que eu participei, porque eu não vi pela câmera. Eu estava cansada, mas estava atenta. Glória a Deus, irmãos. Nós vamos orar encerrando o culto. Agradecendo a Deus. Vamos ficar de pé. O pastor José Luiz vai orar na bendição apostólica. Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Os homens não saem correndo, que tem uma missão, né, Ronaldo, depois do culto, né? Feche seus olhos, incline a sua fronte, essa noite, ovelhinha. Abençoe a igreja comigo. Que o amor de Deus, nosso Pai Criador, a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sempre com a Igreja Batista em